muita gente nos últimos dias disse o seguinte, muitas pessoas falaram assim, Augusto, por que tu tá se estressando tanto com um monte de gente e tu não vai viver tua vida e vai viver de renda passiva? Eu já tentei viver de renda passiva. Só que a pessoa que não tem propósito é a pessoa que fala isso. Que tu acha que a vida é o quê? É juntar dinheiro e sair gastando dinheiro? É ficar pagando, sei lá, alugando iatezinho e ficar fazendo foto no não sei aonde? Eu já viajei o mundo, eu ainda quero visitar mais países, mas já visitei mais de 40 países. Aí tu quer o quê? Que eu fique de renda passiva, sem ensinar ninguém, sendo um exemplo péssimo para o meu filho. Então assim, todo mundo que não tem dinheiro, né, como era o meu caso até 2020, todo mundo pensa que vai viver de renda em algum momento, ou seja, vai enriquecer até viver de renda. Não, a viver de renda não existe isso. Você gera renda para você nunca mais ter o risco de quebrar, para te dar uma paz emocional e uma tranquilidade para que você nunca mais precise passar dificuldade. Agora, se você vive só de renda com 28 anos de idade, 35 anos de idade, 40 anos de idade, 50 anos de idade, e aí você tem um filho, que exemplo de pessoa você vai ser? Né? Que tipo de pessoa, que tipo de vontade e desejo tu vai querer transformar o teu filho, né? E outra coisa, o mundo fica sem graça. Tipo assim, quando eu entro num shopping, eu não acho graça de nada que eu vejo no shopping. Nem relógio, nem roupa. Eu não vejo nenhuma graça, porque eu posso comprar qualquer coisa do shopping. E aí você fica, tipo assim, vou usar o meu dia para quê? Para ir visitar o shopping? Então eu já estou vivendo a vida exatamente como eu queria. Eu tenho um estúdio do jeito que eu queria, moro perto desse estúdio, numa casa que era do jeito que eu queria, que eu ainda vou transformar ela mais ainda, melhor do jeito que eu queria. Eu tenho meus amigos perto, estou feliz pra caramba. Quando eu vou viajar, para viajar ao mundo, meus amigos não podem ir comigo. Então o que adianta eu ficar 3 meses lá sozinho, sem conhecer ninguém, só passando aperto e dificuldade no sentido assim de ficar solitário. Então a solidão, né, a renda passiva, ela te dá muita solidão também. É que no meu caso, né, porque eu não me misturo com qualquer gentalha. Então, por exemplo, eu não me misturaria jamais com o Neymar, com a Virgínia, com o jogador de futebol, porque jogador de futebol é tudo burro e asno. Eles não têm nada de valor para entregar. Tirando o goleiro, o Marcão lá do Palmeiras, tirando o Fernandão que morreu de helicóptero, né? Agora a maioria é burro e asno. E aí, tu acha que eu vou, né, me aproximar de pessoas que não somam na minha vida? E aí é que tá. Viver de renda passiva é uma ilusão das pessoas de classe média. É uma ilusão, porque no final das contas tu pode percorrer o mundo, tu pode conhecer novas pessoas, mas as pessoas que tu se importa de verdade, teu pai, tua mãe, tua família, teus amigos próximos, e era isso. No final do dia, tu vai querer jogar o teu FIFA e fazer 7-0 no Thiagão. É isso que eu quero, entendeu? É jogar com o Eudes e ensinar as táticas pro Eudes lá e fazer 2-0 no Eudes. Pronto. Né? No final do dia é isso, pessoal. Né? Então, assim, não existe nenhum lugar como o lar. Não existe nenhum lugar. Eu já tentei morar na Itália, já tentei morar na Espanha, mas não existe nenhum lugar como o lar, entendeu? Então, não se iludam que vocês vão lutar a vida toda para ter renda passiva. Não se iluda com isso. Vocês têm que lutar essa vida para ter propósito e realizar sonhos. Que tipo de sonho eu quero ter? O propósito que eu tenho, aquilo que eu estou trabalhando hoje, tem potencial de me levar aos sonhos que eu quero realizar? Se não tem, troca de profissão. E tá tudo certo, foi o que eu fiz. Como dentista, eu nunca ia conseguir chegar onde eu estou. Entendeu? Então, né, sempre tem objetivo, propósito e o teu foco da tua vida é isso, é propósito. Sem propósito, você não existe motivo para viver, entendeu? Se for para viver em dinheiro, não vale a pena. Se for para viver, sei lá, para aparência, não vale a pena. Tá? Então é por isso que eu continuo, né, xingando muita gente e tendo haters e brigando com eles de vez em quando. Tá? Mas a partir de ontem, né, eu falei assim, cara, eu não aguento mais meus vídeos, porque todas as lives que eu vejo, eu revejo minhas lives. Eu não aguentava mais meus vídeos. Nem eu aguentava o meu jeito. Nem eu aguento o meu jeito, tá? Quando eu tô puto. E aí eu fico puto da vida e não consigo não ficar puto, né? Então,
Eu decidi que eu vou só criar conteúdo e foda-se. Aí falem o que quiser e vou começar a usar os vídeos de todos os meus acertos para colocar contrapontos em todo mundo que fala que eu só erro, né? Eu vou passar com um caminhão de acertos e os caras mostram um carrinho pequenininho, uma bicicletinha de erros, né? Então, parar de trabalhar e viver de dividendos e aluguéis é o sonho de muita gente, né? Só que o folheto, né, esconde letras miúdas aí, tá? Então, um dos problemas de viver de renda passiva é a renda que não cresce, ela te empobrece. Então, quando você fica focando em aumentar a renda só utilizando uma renda passiva, além de você não ter propósito nenhum para você acordar todo dia, você ainda vai ter uma perda significativa do teu poder de compra ao longo dos anos. Depois de 30 anos, quando tu estiver velho e tiver sem energia, se tu ficar vivendo de renda passiva dos 40 até os 80, tu não vai aguentar, porque em 40 anos o teu dinheiro vai valer pó, e mesmo que tu bote numa renda passiva ali, tu não consegue multiplicar ele tão facilmente, o poder de compra, né? Então viver de renda, na minha opinião, é uma burrice. É uma burrice como ser humano e é uma burrice como filosofia. Eu acho que é importante ter a renda, ter uma renda que te dá paz, mas não viver dela, né? Você continuamente crescer, tá? E o mais importante é você ser um exemplo útil para as pessoas que você ama e para as pessoas que você convive. Tem que ser um exemplo para os teus amigos, tem que ser um exemplo para teus filhos, para os teus netos, né? Se tu ser um bostão lá, que, eu sou rico e foda-se, o que tu vai passar para a próxima geração, né? Aí vem aquela história, a primeira geração constrói, a primeira geração cria, a segunda geração constrói e aumenta, e a terceira geração destrói, né? Então, para você não ter uma geração que destrua, você tem que treinar, através do exemplo, pessoas que vêm depois de você, né? Então, para tirar uma renda que sobreviva à inflação e ao imposto, o patrimônio precisa ser bem maior do que a conta de padaria que os gurus vendem por aí. Passiva não é sem trabalho, tá? Renda passiva não é sem trabalho. Dividendo, aluguel, renda fixa exigem gestão e decisão, exatamente. Você sempre vai precisar tomar decisões em algum momento e gestão. Pessoas que viviam de renda fixa com bolívares venezuelanos, até eles quebrar a moeda deles e a inflação lá deles implodir a moeda, o cara podia ser milionário. Se a inflação disparou num ponto em que o governo fez com que a moeda não valesse mais nada, né? Que não valesse mais nada, você literalmente ficaria milionário e ficaria pobre do dia para a noite, como aconteceu com vários venezuelanos que eram multimilionários. Do dia para o outro, a moeda passou a valer nada, valer pó. Então, mesmo que você tinha milhões em bolívares venezuelanos, eles não valiam nada. Então, não adianta você ficar juntando real, dólar, porque qualquer decisão sobre aquilo que você hoje usa como dinheiro e reserva financeira e vai usar como troca, qualquer coisa disso pode virar pó e você não tem como controlar. Então, não se iludam com a renda passiva. Ela não existe, tá? Ela é só um argumento que traz uma certa paz por um período de tempo que você não tem como controlar se tudo pode mudar ou não. Um governo pode destruir a tua renda passiva, como aconteceu com o pessoal da Venezuela, que era milionário e virou pobre do dia para a noite, tá? Então, a hora de começar a sacar importa. Se o mercado cai bem, quando você começa a viver de renda, o patrimônio derrete mais rápido. Sequência de retorno é risco de verdade, tá? Parar cedo demais é uma armadilha também, pessoal. Largar a renda ativa com o patrimônio no limite deixa você exposto. Então, qualquer imprevisibilidade de saúde, você ter um filho que tem alguma deficiência, que você vai ter que gastar um caminhão de dinheiro para resolver, comprar remédios caros, podem fazer com que, né, ou uma crise longa, podem te quebrar e quebram o teu plano. Então, legal. É legal ter renda passiva? É. Mas eu fico seguro totalmente com ela? Não, porque no mundo que a gente vive, não sobrevive o mais forte nem mais inteligente, o que se adapta melhor às adversidades, tá? Então, seja sempre aberto a aprender, tá bom? E a minha leitura é que, para mim, viver de renda é uma etapa só. Ela não é um atalho para você parar de crescer, né? Por exemplo, eu continuo reinvestindo uma parte do que eu produzo e que eu rendo em renda fixa, para eu ter um pouco de previsibilidade, mas eu sou completamente humilde perante a incerteza. Qualquer coisa pode me gerar incerteza.
Pessoas que eram muito ricas, milionárias, perderam casas que eles demoraram a vida toda para construir e agora no terremoto da Colômbia que aconteceu anteontem, né? Então no terremoto da Colômbia, muitas pessoas em condomínios fechados com casas que eles gastaram, sei lá, 20 milhões de reais, 10 milhões de reais, que perderam a casa porque as casas caíram ao terremoto, né? Então você não tem como prever tudo, né? Então é tentar parar de tentar ter o controle sobre tudo e ser humilde. Simples assim, cara. Ser leve e humilde. Ah, deu ruim. O que eu posso fazer para, né, me reconstruir e me levantar novamente, tá? Então eu mantenho sempre uma reserva para nunca precisar sacar na baixa, né? E renda passiva de verdade só constrói com folga, com muita folga e não no limite. Então tu tem que ter várias rendas passivas em diversas coisas, em diversos ativos que justifiquem você focar em renda passiva, tá? Mas quando você decide se aposentar cedo, né? Eu poderia me aposentar agora, por exemplo, eu morreria. Por que eu morreria? Porque eu não teria propósito para continuar, né? Por que eu ia acordar no dia seguinte? Só para ter número na tela? Não. Então, é legal ter as duas coisas. A renda passiva então me dá aquela liberdade de eu chegar no mercado e nunca olhar o número do valor das coisas. Eu realmente perdi referência. Quando eu abasteço gasolina, pessoal, eu nem pergunto. Eu só encosto o cartão e pago. Nem me preocupo com quanto foi a gasolina. Aí beleza, né? Mas eu estou muito diversificado agora.